Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Desde já agradeço a Deus a minha oportunidade, aleluia, os irmãos que me ajudaram nessa primeira parte deste culto, aleluia. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé neste momento, aleluia. Já quero passar a oportunidade para o pastor Gerson, aleluia, que vai estar trazendo o legado de Deus ao nosso coração nesta noite, aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Receba Ele com as palmas bem alegre, bem despertado para Jesus. Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo nessa noite. Segundo dia, bom, do projeto de vida, de nossas vidas. Cremos, desde o ano passado, venho profetizando que o ano 2026, eu creio que vai ser um ano de bênção para o povo brasileiro. Tanto que nós já sofremos, já passamos, eu creio que esse ano vai ser muito diferente sobre as nossas vidas. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Deus abençoe o pastor Edson. Muito obrigado pelo convite, nós estamos aqui, todos os irmãos. Glórias ao Senhor. Estamos nesse projeto de vida, onde falamos da presença de Deus. Eu acho fundamental nós ministrarmos sempre a palavra de Deus em cima do que? Da presença de Deus. Nós ouvimos muito falar que muitos não sentem mais a presença de Deus na igreja, muitas igrejas se esfriaram, mas Deus ainda está no nosso meio, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo número 25. Glórias a Deus. Êxodo 25, versículo de número 21. Nós sabemos que o tema do projeto de vida está em Êxodo capítulo 33, que fala também da presença de Deus. Êxodo 25, versículo número 21. Encontraram? Diz assim: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo. E falarei a ti de cima da tampa, dentro os dois querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Feche seus olhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor meu Deus querido, nessa noite, Senhor, nessa noite da tua presença, da tua graça, Senhor. Meu Deus, nesse segundo dia, Senhor, do propósito de vida da igreja, Senhor, dos teus filhos, Senhor, onde todos, Senhor, meu Pai cristão, se reúnem, Senhor, nesses 12 primeiros dias do ano, Senhor, no propósito, Senhor, de buscar a Ti, buscar a Tua presença, estar, Senhor, meu Pai, sempre em Ti, Senhor, meu Deus eterno, contigo. Senhor, meu Deus querido, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha nos instruir na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que nos guia, Senhor. Meu Deus, se a Tua presença não está conosco, Senhor, aonde nós iremos, Senhor, meu Deus eterno? É contigo que nós estamos, Senhor, meu Deus eterno. É aqui que nós vamos buscar, nos fortalecer, Senhor, nos encher, Senhor, meu Pai, da Tua graça, Senhor, e mais do que nunca da Tua presença. Senhor, meu Pai, nos enche, Senhor, da Tua unção nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Todos assim, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no ano de 2026 e nós não podemos deixar de ter um entendimento, de sabermos que todos nós já ouvimos falar a presença de Deus. Nós crescemos, nascemos, crescemos, amadurecemos e entendemos que todo ser humano ele precisa de crer em algo. E muitos têm seu discernimento de crer o que ele quiser, mas cristão, ele crê somente em Deus. Só que a
nossa fé é tamanha grande que nós cremos em um Deus que nós não vemos, que nós sentimos, mas que você não consegue ver Ele. E desde o princípio, desde a aliança adâmica, nós olhamos e vemos que Deus sempre se preocupou na presença dele, de estar junto com o povo, de ter sempre um líder, e através desse líder, a presença dele vir e falar com o seu povo. Nós vemos que Deus levantou grandes homens e grandes mulheres, e Deus jamais ele desistiu do que? De estar no meio do povo. O povo por um tempo desistiu, já não queria nem ver Deus, nem sentir Deus. Nós vemos que depois do tempo de Malaquias, nós vemos que o Espírito Santo, Deus, ficou 400 anos, o povo ficou 400 anos sem sentir a presença de Deus, e muito pior, sem ouvir a voz do Senhor. E nós começamos a compreender que o fortalecimento da igreja, o fortalecimento do homem, ele vem sob a presença do Senhor. Nós entendemos que muito pela fé vem para a igreja para buscar bens materiais, que não é errado, é o correto, é certo também. Só que muitas das vezes nós se empolgamos tanto com aquilo que Deus pode dar com as suas mãos, que nós esquecemos do principal, que é a presença do Senhor. Nós se preocupamos e ocupamos o tempo das nossas vidas com muitos daquilo que nós vemos, e esquecemos do principal, que está sempre no centro da presença de Deus. E o centro da presença de Deus, na antiga aliança, ele um dia conversando com Moisés, e deu uma ordem para Moisés: Moisés, você vai construir um tabernáculo. Mas eu não vou pregar sobre o tabernáculo, senão a pregação fica extensa. Mas tinha um objeto, eu vou dizer, um objeto, diga comigo, objeto, chamado Arca da Aliança, que ficava dentro do tabernáculo. Só que esse objeto em si, ele tinha 2 querubins em cima dele, que os querubins, ele tinha as asas abertas, e toda vez quando o povo se reunia, os levitas, e começava a tocar, e cantar, e louvar o santo nome do Senhor, o Deus descia entre os querubins. A Bíblia aqui que nós lemos, nós vemos que Deus ele descia ali na tampa da Arca da Aliança. Então nós começamos a compreender que a história foi estendida, que a Arca da Aliança virou o principal objeto de toda Israel, porque o povo tinha um entendimento do que aonde a Arca da Aliança está, a presença de Deus vai estar também. Só que o povo tinha essa convicção, o povo tinha essa certeza absoluta. Só que nós começamos a entender e a ler a Bíblia Sagrada nas histórias dos reis, que nós vemos que muitas das vezes o povo de Israel perdia a batalha porque a Arca da Aliança não estava presente naquele momento. Só que um certo dia o povo perdeu a batalha, e entenderam isso assim: logicamente nós perdemos a batalha porque a Arca da Aliança não está. Mandaram buscar a Arca da Aliança, e quando trouxeram a Arca da Aliança, o povo, os filisteus, começaram a ouvir, e ouviram um estrondo, barulho de cavalos, falar assim: o Deus do povo de Israel chegou. Só que teve um que começou a dizer assim: você não está com medo, porque nós vamos vencer a batalha novamente. E o povo de Israel começou a provocar os filisteus, e quando os filisteus foram, os filisteus venceram de novamente o povo de Israel. Mas como assim, pastor? A Arca da Aliança estava ali naquele lugar. A Arca da Aliança estava, mas o povo não tinha invocado o santo nome do Senhor. E a Arca da Aliança em si puro, ela não tinha a presença de Deus. A presença de Deus só estava quando o povo invocava o santo nome do Senhor. Nós podemos até vir todos os dias do mês de janeiro dentro da igreja, fazer o nosso projeto de vida, mas se nós não invocar o santo nome do Senhor, você veio por mim. Você pode estar dentro da igreja nos 365 dias do ano, mas se você invocar o santo nome do Senhor, você vai estar dentro de um templo. E o templo, ele não tem a presença de Deus. A presença de Deus só está quando nós estamos e invocamos o santo nome do Senhor. Pastor Prof, eu te provo, a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 está reunido, a presença de Deus está. Mas quando tem 2 ou 3 presentes, invocando o santo nome do
Senhor, nós podemos estar numa multidão de 10 milhões de pessoas, mas se não tiver 2 ou 3 no meio dos milhões e tiver invocando o santo nome do Senhor, Deus também não está presente. Aleluia! A sua casa pode ser uma bênção, mas se você não invocar o santo nome do Senhor, Deus também não vai estar lá, porque o segredo não é você vir para a igreja, o segredo é você sentir a presença de Deus. E o povo de Israel demorou a entender isso, porque quando Deus falou assim: Moisés, eu vou te dar uma instrução para você construir um tabernáculo. Quando você começa a ler Êxodo e você começa a ver o tabernáculo do Senhor, é o desenho dos céus, é o desenho do céu. E chegou um tempo, igreja, aleluias, que quando o povo começou a proclamar Davi como rei de Israel, Davi tinha entendido, Davi sabia da presença de Deus, e Davi entendia o que era Deus, porque Davi era sensível, Davi sentia a graça de Deus. Então, quando Davi recitava os maiores salmos, Davi sempre citava a presença, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Davi já estava com o manto, Davi já estava com a sua roupa sacerdotal, com a sua coroa, já estava sentado no maior trono, que era o trono de Israel, aleluia. Davi convoca 30 mil pessoas, aleluia, 30 mil pessoas. Olha, eu quero 30 mil pessoas aqui, para nós pegarmos a Arca da Aliança e vamos levar para a minha cidade, aleluia. E o povo ia invocado, o povo ia na presença, o povo queria a presença de Deus, mas o povo esqueceu de algo. Quando Deus estava dando as instruções para Moisés, e quando Moisés fez a Arca da Aliança, aleluia, Deus falou assim: Moisés, qualquer um não pode tocar na arca, qualquer um não pode aproximar da arca, somente toca na arca, somente uma tribo. Eu imagino Moisés dizendo: mas Senhor, qual? A tribo de Levi, os meus levitas. E a Bíblia Sagrada diz que os levitas, eles pegavam os símbolos, pegavam os tambores e começavam a tocar, começavam a cantar, aleluia. Aí eles invocavam a presença de Deus, e Deus descia. E quando estava ali, porque Davi não chamou os levitas, porque Davi não chamou essa tribo, aleluia, porque Davi não chamou esse povo estranho, que somente eles tinham a graça de invocar a presença de Deus e a responsabilidade de carregar a presença de Deus. Mas não, Davi teve uma péssima ideia: traga o melhor cavalo, o melhor boi, traga a melhor carruagem aí, nós vamos colocar a Arca da Aliança dentro dessa carruagem. A presença de Deus, igreja, ela não é carregada de qualquer jeito. A presença de Deus, ela não está em qualquer lugar. A presença de Deus não pode estar em lugares vazios. A presença de Deus, ela só está naquele que invoca, naquele que sente, naquele que é sensível, naquele que tem o Espírito Santo, naquele que sabe o verdadeiro nome, invocar o santo nome de Jesus Cristo. Você vai sentir o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Ele não está em qualquer lugar igual muita gente fala. O Espírito Santo de Deus, ele só está naquele lugar que é onde tem alguém que sabe invocar a presença de Deus. Deixa eu ver se tem levitas aqui nessa noite. Deixa eu ver aqui nessa noite. A presença de Deus não é sentida de qualquer forma. A presença de Deus, aleluia, não pode entrar em ordens sujos, podres. A presença de Deus só mora e habita em casa limpa, aleluia, em casa sensível. Ele bate a porta, abre quem quer, a presença entra e permanece sobre a nossa vida. É o Espírito Santo, nosso Senhor, aleluia. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu voltei, porque eu nasci no berço evangélico e me desviei, voltei. Eu me lembro que eu falei para Deus: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu olhava para o meu pastor e eu via o brilho do Espírito Santo no meu pastor. Eu falava: Senhor, eu quero pregar metade que esse homem prega, eu quero falar a mesma língua que esse homem fala, aleluia. Um certo dia eu estava numa vigília, mas vigília de verdade.
pode sair tropeçando pelos pés, mas é porque Deus se embriaga pelo poder da glória dele, aleluia. Nós andávamos, orávamos as madrugadas inteiras. No certo dia eu pedi ao Senhor, eu quero ver algo do Senhor, eu quero ver o mistério do Senhor. E Deus, de repente, eu abro meus olhos, vejo duas mãos sobre a minha cabeça, aleluia. Eu falava em línguas estranhas, eu falava com quem, meu irmão, falei assim, eu fui batizado no Espírito Santo. O meu irmão falou assim, aí, faz, pergunta para Deus, pega uma confirmação para o Senhor. Eu novo, convertido, olha a minha confirmação, eu falei, Senhor, se eu fui batizado no Espírito Santo, pede para alguém lá na minha casa e contar para mim, aleluia. Eu me lembro que eu cheguei 5 horas da manhã, pastor, e eu esperei a padaria abrir, porque lá em São Paulo abre 4h30 a padaria. Aí eu cheguei e falei para minha esposa, que ela foi para a vigília, eu falei, eu vou lá na padaria comprar pão. E quando eu fui 6 horas da manhã, comprei pão. Quando eu voltei, a minha esposa falou assim, você foi batizado no Espírito Santo essa madrugada? Eu falei, como que você sabe? A nossa vizinha estava na vigília, ela veio aqui falar para você, que Deus mandou falar para você, que ela ouviu você falando em línguas estranhas, e Ele te batizou no Espírito Santo. Depois desse dia, eu nunca mais quis parar de sentir essa tal presença chamada Espírito da Glória, Espírito Santo. A presença de Deus está no nosso meio. Pode chegar 2026, 2027, você pode fazer o propósito que for na sua vida. Se você não tiver a presença de Deus, é propósito vazio. Mas quando tem a presença de Deus, pode ter certeza, Ele já assinou lá em cima o teu propósito há muito tempo. Mas alguém queria sentir algo. E quando ele coloca a arca da aliança no carro de boi, e ele o boi tropeça em uma pedra de Israel, de repente a carruagem balança de um homem chamado Uzá. Uzá não era levita, mas ele teve um certo temor. Ele não queria que a arca caísse. Ele viu a arca balançando e ele foi segurar a arca. Mas quando ele tocou na arca, Deus de lá de cima fulminou Uzá. Ele deu um voto da sua palavra atrás. A Bíblia diz que Davi ficou irado e irritado. Olhou para Deus e falou, Senhor, e agora? Como que nós vamos levar? Como que o Senhor quer que eu leve a arca para a minha cidade, Senhor? Ei, Davi sabia que a arca da aliança não podia ser carregada de qualquer jeito. Você está entendendo que a arca da aliança, a presença de Deus não é carregada de qualquer jeito, mas tinha que ir. Ele não teve uma ideia. Falou assim, ei, tem um homem chamado Obed-Edom. Vamos deixar a arca da aliança lá na casa dele. Obed-Edom, cristão, crente como nós, temente ao Senhor, não pensou 2 vezes, sabia da história da arca da aliança. Pegou o móvel, limpou o móvel e falou assim, deixe ela aqui. Mas quando Obed-Edom olhava para a arca e falou assim, é mais uma decoração da minha casa, é mais um objeto na minha casa. Eu imagino que Obed-Edom olhava para a arca e falava assim, Senhor, desce aqui dentro da minha casa, a arca já está aqui, eu invoco o teu nome, aleluia. E Obed-Edom invocava Deus todo dia, aleluia. Durante 3 meses, Obed-Edom, Deus habitava na casa de Obed-Edom, aleluia. E a notícia corria, porque crente assim, quando é abençoado, a notícia corre em todos os lugares. Você viu? Aquele crente era um bêbado, hoje ele anda de terno e gravata de seda. Você vê aquela mulher, era uma prostituta, hoje anda de salto alto, cabelo liso, uma filha de Deus, aleluia. Ei, está vendo aquele homem, aquela mulher ali? Eles têm esse maquio, a maquiagem dele é o brilho do Espírito Santo mesmo. Todo mundo vê a graça sobre ele. Está vendo aquele homem, aquela mulher ali? Eu estou com um problema na minha casa. Vocês podem orar dentro da minha casa, porque as pessoas já não olham nós de qualquer jeito, já sabem que você é um homem e uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está na sua vida, e o que justifica você não é as suas roupas, é a graça, a autoridade que Deus deu só
24. Davi falou assim: vamos lá buscar a arca da aliança e vamos levar, trazer aqui para minha cidade. Só que Davi fez diferente dessa vez. Davi fez a coisa certa. Errar uma vez é humano, mas 2 vezes já é burrice. E Davi foi. Só que Davi levou os levitas dessa vez. E Deus tinha falado para Moisés: faça 2 varões aqui. E esses 2 varões você vai colocar no ombro dos sacerdotes. E os sacerdotes vai carregar a minha presença. E Davi fez igualzinho. Dessa vez Deus falou assim: não quero carruagem, não quero cavalos, não quero boi. A presença de Deus não vai vir para a minha cidade desse jeito. Venha levitas, sacerdotes, vocês vão dar responsabilidade. Pegaram 2 varas, colocaram na alça da arca da aliança e fizeram uma fileira e carregavam a arca da aliança. Mas eles não iam andando, eles iam marchando. A Bíblia Sagrada diz que cada 6 passos que eles davam, ofereciam sacrifício para Deus. Dava mais 6 passos, oferecia sacrifício para Deus. Dava mais 6 passos, oferecia sacrifício para Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você não precisa ir a pé daqui para a Trindade para receber algo, não. Você precisa ter temor ao Senhor, você precisa ter respeito ao Senhor, você precisa ter a presença de Deus, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ser um homem e uma mulher cheia da presença de Deus. Aleluia! O sacrifício já foi feito, aleluia! O sacrifício já foi feito na cruz, não anule o sacrifício da cruz, aleluia! Não anule o sacrifício da cruz. E Davi queria a presença de Deus na cidade dele, queria a presença de Deus naquele lugar. Só que o diabo sempre manda um zombador para você desistir. E cada passo, de repente, Davi olha para frente e vê o palácio dele. E Davi, como rei, estava na frente da arca da aliança. De repente, Davi para e chama um grupo de homens e fala assim: faça o meu redor aqui. E Davi fica bem no meio. Davi tira a sua coroa, Davi tira as suas roupas sacerdotal, e Davi fica só de aquela roupa por baixo do rei de linho. Mas só que lá na janela de uma menina chamada Mical, filha do antigo rei Saul. Mical se escandaliza e Mical fica falando somente para ela: olha que papelão que o rei de Israel está fazendo. Se fosse meu pai jamais faria isso. E Davi, de repente, quando os homens saem, Davi só de linho, Davi para. E quando Davi para, o povo, os levitas falam assim: vai meu rei na frente. Ele: não, eu sou rei aqui na terra, mas quem tem que ir na frente é o rei dos reis, é o rei de Israel, é o rei dos reis, aleluia, Senhor dos senhores, aleluia. Um dia toda língua confessará que Ele é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. E Davi vai, Davi para, e quando Davi para, a arca da aliança vai na frente, e Mical está lá escandalizada. Quando a arca da aliança passa por Davi, Davi não se segura, e Davi começa a dançar na presença de Deus. E Mical lá de cima diz assim: ainda o rei ainda vai dançar de roupa de linho. E Davi não queria saber. Davi dançava na presença de Deus, e Davi pulava, e Davi dançava, e os levitas tocavam a harpa, e os levitas tocavam trombone, tocavam os tambores, aleluia, e anunciava: o rei chegou. Mas não era o rei Davi, era o rei soberano, era Deus, aleluia. A presença de Deus, Ele está onde nós estamos invocando. A presença de Deus está aqui nesta noite. A Deus está te chamando aqui, aleluia. Está anunciando para você: você é um levita, aleluia. Ele é aquele que tem fôlego de vida, ele sempre vai louvar o santo nome de Deus, sempre vai estar louvando o santo nome do Senhor. Eu pergunto para você: por que paramos? Por que paramos de sentir a presença de Deus? Por que não falamos mais línguas estranhas dentro da igreja? Porque a nossa fé está abalada. Porque
Porque não olhamos, não vemos mais aleijados se levantar. Porque nós não estamos vendo mais os cegos enxergar. Porque nós não estamos vendo mais os surdos ou começarem a ouvir. Porque os milagres, porque os mistérios de dentro da igreja pararam. Por quê? Porque isso aconteceu. Porque isso está acontecendo. Será que chegou na hora da igreja de 2026 ela começar a despertar e ter um único entendimento e um único projeto e propósito de dizer assim: eu preciso de estar no centro da presença de Deus, eu preciso estar junto com o meu Senhor, eu preciso, aonde eu andar, o meu Senhor vai estar também. Eu preciso de levantar as minhas mãos para a glória e Deus olhar de lá de cima e dizer: o meu servo vai me adorar, aleluia. Ele vai descer aqui neste meio da igreja nesta noite e vai tocar no seu povo e vai começar a dizer para você: a minha presença não está nos instrumentos, a minha presença está na tua adoração, a minha presença está no seu louvor, a minha presença está aqui nesta noite, aleluia. A minha presença está naquele que me toca, naquele que sente, naquele que tem a certeza que ele chegou, que ele está aqui, aleluia. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um certo homem, um casal bem estruturado de vida. Em um certo dia, esse homem começou a sentir umas dores abdominais. E ele não se preocupava, e as dores cada vez mais ia sendo intensa, dores muito fortes. Um certo dia a mulher dele decidiu levar ele para o hospital. E chega no hospital, ele faz uma bateria de exames. E quando faz essa bateria de exames, descobre que esse homem está com um câncer muito avançado. E o médico falou assim: o seu marido tem que ficar internado. E a mulher falou assim: não, senhor, não, doutor, eu vou levar o meu marido para casa e eu vou orar e Deus vai curar o meu marido. Pegou o homem, levou para casa, e o seu marido, que melhorar, piorou cada vez mais, e ela não parava de orar. Levou de volta para o hospital. O doutor falou para essa mulher: você tem que internar o seu marido urgente. Se ele sair daqui, ele morre no outro dia. E a mulher aceitou, internou ele. E ele ficando, gritava com muitas dores. Nem a morfina mais segurava aquelas dores intensas daquele homem. Certo dia, ela voltando para casa, ele tinha seu filho. E ela falou para o seu filho: eu vou subir para o quarto, para cima, e eu vou estar orando. Não deixe ninguém me incomodar. E o menino, o filho dela, ficou embaixo. Ela subia e orava, clamava, chorava a Deus. Um certo momento, a campainha da casa dela tocou. E era um homem todo sujo, todo rasgado. Bateu e pediu comida para esse menino. E a filha falou assim: calma aí que eu vou falar para minha mãe. A mãe dele gritou: eu não falei para você não me deixar ninguém me incomodar. O seu pai está morrendo no hospital. Eu só vou sair desse quarto quando o seu pai estiver curado. Eu estou orando. E o menino voltou e falou para o rapaz, para o homem: ei, a minha mãe falou que nós não temos nada para ajudar o Senhor. E ele foi embora. Chegando no outro dia, ela vai para o hospital e o médico dá péssima notícia, falando que o seu marido estava piorando. Ela volta para casa desesperada e falou para o seu filho: não deixe ninguém me incomodar, que eu vou subir para o quarto e eu vou orar. E quando ele estava lá, ela estava orando. O mesmo homem, todo sujo, rasgado, morador de rua, toca a sua campainha e pede comida para o seu filho. E o menino sobe e fala: mãe, o homem voltou e está pedindo comida. Ela falou assim: deu um grito no menino novamente: o seu pai piorou, eu estou orando com Deus, eu não deixo que ninguém atrapalhe. Passando no outro dia, essa mulher dobrava o seu joelho dentro do quarto e clamava o Senhor com essas palavras, dizendo: Deus, eu te conheço, eu sou dizimista da tua casa, eu sou ofertante da tua casa, eu não perco um culto, Senhor, da tua casa. Cura o meu marido. Esse homem toca a campainha novamente, e esse homem pega um prato de comida, e esse menino fala para ele: minha mãe não vai te dar
comida. E ele volta, fala para sua mãe. E a sua mãe fala para ele que nós não temos nada para dar para ele desistir. E o homem vai embora. E essa mulher clamava ao Senhor e pedia toda hora as mesmas palavras, se justificando: Deus, eu sou dizimista da tua casa, eu sou ofertante da tua casa, eu não perco culto, eu sou do círculo de oração, eu oro, eu peço para o Senhor, cura o meu marido, Deus. Ela gritava, parecia que ela estava sentindo mais dores do que o seu marido. No mesmo hora o homem toca, ela tem que tocar, ela desce. E Deus fala para essa mulher: eu vim da tua casa, e tu fala que tu me conhece, e tu não me conheceste, e tu não me convidaste para entrar. Essa mulher vai nesse menino e fala assim: quando aquele homem voltar, peça para aquele homem entrar, me chame. Quando o homem toca a campainha, meu homem todo sujo, pior do estado que estava a primeira vez, e volta. E ela fala assim: sente na minha mesa, porque a tua serva vai te servir. E ela prepara o maior banquete e fala para o seu filho: sobe lá no quarto, pega todas as roupas do seu pai, faz uma mala e desce a mala para cá. Enquanto isso, o homem comia, o homem tomou o banho, ela cuidou do homem, dava comida para o homem. E o menino com a mala, ela pega aquela mala, entrega para o homem e diz assim: olha, pega essas roupas do meu marido, eu tenho só isso de dinheiro, leve para o teu sustento. E quando você quiser, as portas estão abertas e entre sempre, porque a tua serva está aqui para te servir. Quando ela falou isso, o morador de rua abriu a sua boca e disse assim: mulher, pois hoje o teu Deus entra dentro da tua casa e visita e sentou na mesma mesa que você. Eu dou ordem para aquele câncer, entro lá dentro daquele hospital, eu arranco o câncer de dentro do teu marido, porque assim tu conheceste o Deus que tu serves. Verdadeiramente, quando ela volta para o hospital, o médico desesperado fez exame, a bateria de exame, e não tinha mais nada de câncer no homem. E o médico falou assim: eu não estou entendendo, o teu marido estava prestes a morrer, já ia dar a data da morte dele, e o desmaio está nada, o homem está levantado, e o homem já está comendo. Ela olhou para o médico e disse assim: não foi ninguém que curou, a não ser o meu próprio Deus, que entrou aqui essa madrugada e arrancou o câncer do meu marido. Ela percebeu que a presença de Deus entrou várias vezes na casa dela, mas ela nunca convidou para aceitar. Porque quando a presença de Deus entrar na nossa vida e nós abrimos a porta, aleluia, e deixar a presença de Deus entrar, nós vamos sentir o que o rei Davi sentiu, e deixar o rei passar e começar a dançar e se entregar na presença de Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo para Fábio aqui nesta noite: o teu ano de 2025 pode ter até sido ruim, mas o novo tempo nasceu sobre a tua vida. Eu prometi sobre a tua vida, eu prometi sobre a tua casa. O novo tempo nasceu, o novo tempo surgiu sobre você, e Deus está renovando as tuas forças aqui nessa noite, porque a presença de Deus está sobre você. Quem crê aqui nessa noite, aleluia, quem crê aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, levanta a tua mão, levanta, aleluia, levanta quanto mais alto você crê, aleluia. Eu prometi sobre a tua vida, aleluia. Deus habita sobre ti, Deus habita sobre a tua casa, e Deus vai salvar os teus, Deus vai curar os teus, em nome de Jesus Cristo. A presença de Deus reina, aleluia. Eu sou meu povo que chama pelo meu nome, aleluia. Chama ele nesta noite, aleluia. Ai, cada aliança não pode estar dentro da tua casa, o teu nome não pode ser objeto, mas o que mais importa é a presença do Senhor sobre a tua vida, aleluia. É a presença de Deus sobre a tua casa, é a presença de Deus sobre você, aleluia. É a presença de Deus sobre a ti, aleluia. Aleluia. Quando ele chega, e Mical começa a falar com Davi. Daí Mical
teu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Israel, sobre todo Israel, ora diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar no Senhor. Se tu estás triste, eu tenho um recado para você nesta noite. Se prepare, a tua tristeza é obrigada a pular de alegria, porque a presença do Senhor, ela não está nas paredes, mas ela está sobre a tua vida, ela está sobre você aqui nesta noite. O santíssimo ainda tem fervor, a lamparina ainda está acesa, o azeite ainda está, aleluia! E o azeite está nesta noite, aí fogo do Espírito Santo, não deixa o azeite acabar na tua vida, aleluia! Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que nós íamos para o monte orar ao Senhor. Não critico quem vai. Não era um monte de capoada que você sobe com o carro. Sabe o monte que você sobe mesmo? Você chega sem fôlego lá em cima. Você sente vontade de invocar o santo nome do Senhor. Eu me lembro, isso aqui é só para quem crê. Nós abraçávamos nas árvores, nós agarrávamos nas árvores e orávamos ao Senhor, tanto fervor. Quando nós levantávamos, nós olhávamos as copas das árvores, tudo incendiada. Nós levantávamos o nosso joelho, onde nós estávamos com os joelhos dobrados, o capim, o mato, tudo incendiado. Nós entrávamos em mata fechada, aleluia. Nós saímos daqui, nós parecíamos Davi lutando contra Golias. O diabo não tinha coragem de enfrentar nós, aleluia. Nós falávamos assim, eu e os irmãos falavam assim: se você afrontar nós vamos subir todo dia para o monte. Não afronte nós não, aleluia. Porque maior é aquele que está conosco, aleluia. Ei, nós éramos pobres, nós não éramos felizes, aleluia. Nós comíamos cuscuz, nós comíamos arroz com feijão, mas nós éramos cheios da glória e da presença de Deus. Nós colocamos a Bíblia debaixo do braço, nós não tínhamos carro, nós íamos a pé para o monte, aleluia. Mas nós íamos cheios cantando com glórias e aleluia, e louvor o santo nome do Senhor. Nós não tínhamos celular para tirar selfie, dizendo que nós estávamos orando. Ei, tirar foto, aleluia, não. O segredo era entre nós e o próprio Senhor, aleluia. Nós pegávamos o capim, colocávamos dentro do poço do teto, aleluia. E nós abrimos o teto. Quantas vezes eu chegava na minha casa, eu acordava a minha esposa e falava: olha, quando abri o teto, o poço do teto estava pegando fogo, aleluia. Era glória, minha esposa acordava, já chorando na presença de Deus, aleluia. Era um mistério. Eu creio que o mistério ainda não acabou. Eu ainda creio que ele ainda está aqui. Eu creio na igreja que ora, na igreja que busca, na igreja que está abraçada, aleluia. Eu ainda creio que aquele que tem prazer de pregar e não cobra tem um centavo. Eu tenho prazer, eu creio que ainda tem homens e mulheres cheios da presença, homens e mulheres cheios da glória, homens e mulheres, aleluia, que vivem na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Segura a mão, irmão, segure nessa noite. Já vou encerrar. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: tem presença de Deus aí? Pergunta: tem presença de Deus aí nessa noite? Não, você está cochichando no ouvido desse irmão. Não tem Deus que desça aqui, irmão. Você tem a presença do Senhor. Se você não tiver intimidade com o irmão, porque você está do seu lado, deixa eu dar um recado: ele vai morar no mesmo céu que você. Se você não tem união aqui, você vai ter que ter união lá, porque a Bíblia diz: louvar o santo nome do Senhor. Ei, se ele tem a presença de Deus, dá um recado para ele, anota o seu endereço no papel, porque você vai estar aqui embriagado na presença do Espírito Santo, aleluia, porque Deus está vivo.
sinta a presença de Deus, sinta aqui nesta noite, aleluia, chore aquele que tem lágrimas, chore aquele que está com o coração quebrantado, chore aquele que invoca o santo nome do Senhor, fale mistério aquele que é batizado em línguas estranhas, aleluia, fale em línguas estranhas nesta noite, o Espírito Santo não está no nosso meio, ainda creio na glória do Senhor pela igreja, eu ainda creio aqui nesta noite, aleluia, não vai ser a luta do dia a dia que vai desanimar você, ei, Deus está te dando um capacete da salvação, a graça da justiça, aleluia, a espada nesta noite, Deus está te ajudando, Deus está te dando suporte, Deus está na luta com você aqui nesta noite. Cadê o exército de Deus? Cadê as irmãs do círculo de oração? Aquelas que canta, que grita, que ora, que louva o santo nome de Deus, aleluia. Levante e contará. Deus está aqui, vassoura, levante e contará. Levante e contará. Ele está no nosso meio. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe para onde vai. Aleluia. Ele está aqui, Ele assopra sobre as nossas vidas aqui nessa noite. E a presença de Deus, aonde nós iremos sem a presença do Senhor? Aonde nós iremos sem a presença de Deus aqui nesta noite? Eu ainda creio que Deus opera milagres e maravilha sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Somente aquele que crê nesta noite pode glorificar a Deus aqui nesta noite. Glorifique com a sua boca, glorifique com as palmas, adore o Senhor, porque ainda Ele está no nosso meio.